A NASA afirma que sua sonda Voyager 1, o objeto feito por humanos mais distante do universo, está enviando informações utilizáveis para a Terra novamente. Ela está a cerca de 10 bilhões de milhas de distância da Terra e, de repente, está enviando dados em uma linguagem que não entendemos. Você pode até chamar de uma linguagem alienígena. Engenheiros restabeleceram a comunicação com a espaçonave Voyager 1, o emissário mais distante da Terra. A quantidade de problemas resolvendo uma falha tornou as transmissões da sonda ilegíveis. Em uma reviravolta inesperada, a NASA recebeu uma comunicação surpreendente da Voyager 1, e não é o que ninguém estava esperando. Por mais de 40 anos, a Voyager 1 tem servido como nosso sentinela silencioso, viajando para mais longe da Terra do que qualquer outra espaçonave e nos fornecendo informações inestimáveis sobre as regiões externas do nosso sistema solar. A equipe de comunicações de espaço profundo da NASA recentemente interceptou uma transmissão desta espaçonave lendária, o que levantou sérias preocupações sobre a integridade dos sinais e a dúvida, e a distância entre a espaçonave gerando atrasos de comunicação de mais de 22 horas. Decodificar esta transmissão tornou-se uma corrida contra o tempo. O que isso prenuncia para a missão e quais notícias terríveis a Voyager 1 pode trazer de volta? Vamos entrar nos detalhes dessa perturbadora tragédia e considerar a possibilidade das missões espaciais mais duradouras da NASA. A causa da falha. A causa do problema no sistema de dados de voo é onde o problema que agora está ocorrendo com a Voyager 1 pode ser encontrado. Como o sistema nervoso central da espaçonave, ele é responsável por coordenar e organizar os numerosos subsistemas para garantir que tudo funcione adequadamente durante a exaustiva jornada da espaçonave. O problema nesse sistema tornou impossível para a NASA obter dados úteis da Voyager 1, o que pode afetar as pesquisas científicas em andamento e as descobertas que estão sendo feitas. Após meses de trabalho árduo, os especialistas estão se aproximando de determinar o que causou o problema recente com a Voyager 1, que tem atraído muita atenção. Essa pesquisa aprofundada não apenas demonstra como é desafiador gerenciar equipamentos antigos no ambiente hostil do espaço, mas também destaca a extraordinária inteligência e preparação que os engenheiros que criaram a Voyager há mais de 4 décadas possuíam. Durante o processo de identificação e resolução do problema com a Voyager 1, uma fascinante visão das dificuldades e conquistas da tecnologia espacial antiga é proporcionada. Essa tecnologia continua a transmitir dados cruciais através de grandes distâncias. Foi quando os engenheiros da NASA determinaram que aproximadamente 3% da memória no sistema de dados de voo da Voyager 1 estava corrompida que o problema começou. Essa corrupção foi provavelmente causada por partículas carregadas do espaço sideral bombardeando a espaçonave. A idade do hardware também pode ter desempenhado um papel nesse processo. A equipe teve que encontrar uma solução, pois não havia como consertar o chip de memória defeituoso da Terra. A solução que eles encontraram envolveu desmontar o código defeituoso e mover as partes para áreas da memória do sistema onde não estavam sendo usadas. A Voyager 1 recebeu sua atualização inicial da NASA em 18 de abril de 2004, com a expectativa de que resolveria o problema. Como o sinal tinha que percorrer uma incrível distância de 30 bilhões de milhas de ida e volta entre a Terra e a espaçonave, a espera por uma resposta foi extremamente angustiante. A tão esperada confirmação de que a atualização havia sido bem-sucedida foi transmitida para a sala de controle da NASA em 20 de abril, 2 dias depois de ter sido recebida. Para garantir que a sonda pudesse continuar enviando dados científicos cruciais de volta à Terra, o próximo passo crucial foi recriar os bits perdidos do código. Isso foi essencial para garantir que o procedimento fosse bem-sucedido. Muitas dificuldades foram enfrentadas pelas missões Voyager como resultado do ambiente hostil do espaço. Em agosto de 2003, por exemplo, os engenheiros temiam que pudessem perder contato com a Voyager 2, o que os levou a acreditar que poderia estar perdida para sempre. Como por um milagre, a comunicação foi restabelecida apenas alguns dias depois. Devido à duração da missão, a NASA foi forçada a desligar vários sistemas da sonda para conservar energia. No momento, a Voyager 1 está usando apenas 4 de seus 10 instrumentos originais, enquanto a Voyager 2 ainda está utilizando 5 deles. Durante suas operações, os componentes não essenciais, como os aquecedores, foram desligados pela NASA para prolongar a vida útil dos sistemas restantes, que incluem a antena de alto ganho, necessária para o contato com a Terra. As sondas continuam a transportar instrumentos essenciais, como magnetometros, apesar das restrições mencionadas. Esses instrumentos são essenciais para pesquisar os campos magnéticos do Sol e dos planetas exteriores. No ano de 2015,
Os magnetometros contribuíram para a descoberta de que os ventos solares podem exercer influência nos campos magnéticos, mesmo além da heliopausa, que é o limite onde a influência do Sol cessa. Além disso, ambas as sondas Voyager utilizam detectores de partículas carregadas de baixa energia, que tiveram um papel vital na descoberta da heliopausa após uma grande explosão solar ocorrida em 1993. Os motores de hidrazina instalados nas espaçonaves ainda estão funcionando, o que permite que as sondas sejam manobradas no espaço e mantenham sua temperatura. Além disso, as espaçonaves estão equipadas com escudos contra micrometeoritos, projetados para proteger os instrumentos localizados na parte traseira da espaçonave contra poeira e detritos do espaço. Os instrumentos de calibração óptica podem ser considerados mais um sistema essencial que ainda está em operação. Ao combinar os sensores de cada sonda com uma placa de alvo regularmente, esses instrumentos garantem que os sensores recebam leituras precisas ao longo de suas extensas missões. Esse procedimento de calibração foi realizado inúmeras vezes, garantindo que medições científicas precisas sejam mantidas. Essas técnicas de calibração são essenciais para continuar a coletar dados confiáveis sobre o espaço, apesar do fato de que muitos outros instrumentos foram desligados, vários dos quais foram desligados há décadas. Geradores termoelétricos de radioisótopos são usados para alimentar as sondas. Esses geradores utilizam o calor gerado pela decomposição do plutônio-238 e o transformam em energia elétrica. Essa tecnologia foi essencial para a longevidade das missões, pois permitiu que continuassem funcionando muito além do prazo originalmente previsto para elas. A energia gerada por esses geradores está diminuindo constantemente. No final, eles irão esgotar completamente sua fonte de energia, encerrando as incríveis viagens que as sondas fizeram pelo espaço. Há uma possibilidade de que esse desligamento ocorra mais cedo do que o previsto, o que seria um marco importante na história do desenvolvimento espacial. A falha surpreendente, um problema significativo no sistema de dados de voo da Voyager 1, amplamente considerada uma das missões espaciais mais renomadas, recentemente trouxe a espaçonave à atenção do público. Em 12 de dezembro de 2003, a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço relatou um problema sério que envolvia os sistemas da espaçonave. Foi descoberto que o sistema de dados de voo da Voyager 1, que compreende 3 processadores essenciais a bordo, havia começado a transmitir dados binários ambíguos. Os dados, que consistiam em uma sequência de uns e zeros, eram incompreensíveis para os engenheiros que trabalhavam na Terra. Imediatamente após o problema ser descoberto, os engenheiros da NASA conseguiram transmitir comandos para a Voyager 1 e confirmar que seus sistemas estavam funcionando corretamente. Os dados que estavam sendo entregues ainda eram incompreensíveis, o que indicava que havia um problema significativo. Uma abordagem inicial da NASA foi tentar reiniciar o sistema na esperança de que um novo começo fosse suficiente para resolver o problema. Infelizmente, essa estratégia não se mostrou bem-sucedida, e a Voyager 1 continuou a transmitir os mesmos dados sem sentido. Ao longo de vários meses, engenheiros da NASA têm desenvolvido e testado uma variedade de possíveis soluções para o problema. Todas as tentativas de restabelecer a comunicação normal falharam, apesar de terem utilizado uma ampla variedade de estratégias e métodos de investigação. Após muita tentativa e erro, os engenheiros encontraram uma solução promissora. É vital ter uma compreensão sólida da importância da Voyager 1 e dos fatores que tornam esse problema tão crítico. Nosso entendimento do Sistema Solar foi significativamente ampliado como resultado da missão Voyager 1. A descoberta da Lua Io, de Júpiter, foi uma de suas descobertas mais significativas e revolucionárias. Cientistas revelaram que Io não era apenas uma lua típica, mas sim um mundo em meio a uma intensa atividade vulcânica. A Voyager 1 capturou uma impressionante fotografia de um vulcão em Io que estava liberando material no espaço. Essa observação foi um marco tanto para a comunidade científica quanto para os entusiastas da exploração espacial. Essa descoberta foi significativa porque trouxe uma mudança em nossa compreensão da geologia dos planetas e da atividade vulcânica que ocorre no Sistema Solar. Da mesma forma, as observações que a Voyager fez em direção a Saturno foram notáveis. Quando a espaçonave retornou, enviou de volta fotografias detalhadas dos anéis de Saturno, proporcionando uma visão desse recurso icônico que nunca havia sido vista antes. Além disso, os dados coletados pela Voyager 1 sugeriram que Titã, a maior lua de Saturno, poderia ter água líquida sob sua superfície. Com essa possibilidade, surgiram esperanças quanto à existência de vida ou, pelo menos, de condições que pudessem permitir a vida além da superfície da Terra. A importância dessas descobertas destacou a relevância da missão da Voyager 1.
A espaçonave não apenas ofereceu à humanidade insights vitais sobre mundos distantes, mas também melhorou significativamente nossa compreensão do sistema solar. O mau funcionamento atual, por outro lado, representa um risco de interromper essa tarefa excepcionalmente vital. Houve uma falha significativa no sistema de dados de voo, que é essencial para a operação da espaçonave. O sistema de dados de voo da Voyager 1 é uma rede intrincada de componentes destinados a garantir que a espaçonave opere sem problemas. O computador principal, dispositivos de armazenamento de dados, interfaces de comando e sistemas de telemetria são todos componentes desse sistema. Quando se trata do gerenciamento e processamento dos dados que a Voyager 1 coleta durante sua jornada, cada um desses componentes desempenha uma função extraordinariamente importante. Os engenheiros enfrentam um grande desafio sempre que o sistema experimenta uma falha. Eles são encarregados de encontrar uma solução para garantir que a espaçonave continue a funcionar corretamente. Perigo para o planeta. Os discos de ouro que foram carregados pelas espaçonaves Voyager também têm sido motivo de algumas preocupações. Uma das coisas que causa preocupação é a possibilidade de que essas gravações possam levar espécies hostis ao planeta Terra. No caso de alienígenas hostis descobrirem os discos de ouro, eles poderiam utilizar as direções para viajar até nosso planeta, o que poderia colocar os humanos em risco. Essa possibilidade, apesar de ser perturbadora, não supera o objetivo principal dos discos de ouro, que é demonstrar um gesto de paz em todo o universo. Os discos de ouro foram criados com o propósito de exibir a ampla variedade de vida e cultura que existe na Terra. Eles incluem sons e imagens que retratam muitos aspectos do nosso planeta, desde sociedades humanas e sons da natureza até saudações em 55 idiomas diferentes, criando uma mensagem de paz e boa vontade. O objetivo por trás desse empreendimento era estender uma mão através do céu para qualquer futuro descobridor extraterrestre. Os discos são uma representação da aspiração da humanidade de comunicar nossa existência, nosso conhecimento e nossos valores a outras espécies sencientes em todo o cosmos. O propósito desse empreendimento é fazer uma declaração forte de que as pessoas da Terra estão aqui, ansiosas para interagir umas com as outras, aprender sobre a beleza e fragilidade de nosso lar e compartilhar sobre isso. A aproximadamente 15 bilhões de milhas de distância da Terra é onde a Voyager 1 está localizada no momento. Recentemente, o subsistema de dados de voo da organização começou a enviar de volta dados confusos, o que causou um sério problema de comunicação para a organização. Por causa desse problema, foi difícil compreender as informações que a espaçonave estava transmitindo. Por outro lado, os engenheiros foram capazes de reconhecer um padrão distinto nos dados, que acabou sendo uma leitura de toda a memória do subsistema que estava com defeito. A importância dessa descoberta reside no fato de que ela ofereceu várias pistas vitais que ajudaram a resolver os problemas de comunicação. Apesar desses avanços, ainda é difícil encontrar uma solução para os problemas devido à grande distância entre as duas localizações. Leva cerca de 22 horas e meia para os sinais viajarem em uma direção entre a Voyager 1 e a Terra. A Voyager 2, que está localizada um pouco mais próxima, a cerca de 12 bilhões de milhas de distância, ainda está operando normalmente, com todos os seus sistemas funcionando normalmente. O fornecimento de energia dessa espaçonave foi outra fonte potencial de problemas que essa espaçonave enfrentou. Variações na voltagem representavam uma ameaça para os instrumentos científicos que estavam sendo utilizados. Os engenheiros desenvolveram um plano para fazer uso de uma pequena reserva de energia utilizando o gerador termoelétrico de radioisótopos que foi instalado na Voyager 2 para superar esse problema. Através da implementação desse método engenhoso, os equipamentos científicos a bordo da espaçonave puderam continuar operando normalmente, apesar dos problemas de energia. É necessário realizar cálculos com grande atenção e precisão para manter a conexão com as Voyagers. Para garantir que os sistemas da espaçonave continuem a funcionar corretamente, o controle da missão deve constantemente fazer ajustes e monitorá-los. É interessante notar que a distância entre nós e a espaçonave Voyager é influenciada pela órbita da Terra. A Terra, que está se movendo em sua órbita a uma velocidade de 67 mil milhas por hora, passa pelas Voyagers em intervalos regulares e se aproxima delas quando o faz. Isso indica que a Terra está temporariamente mais próxima desses exploradores distantes por um breve período de tempo. Esse efeito não é resultado de qualquer mudança nas trajetórias das Voyagers, mas sim do vasto caminho orbital que a Terra percorre. O futuro das espaçonaves Voyager é uma continuação de uma missão que não só oferece dados científicos, mas também serve como uma fonte constante de inspiração.
Elas são uma demonstração do que a humanidade pode realizar quando a curiosidade é combinada com tecnologia superior. Cada sinal recebido desses mensageiros distantes nos proporciona novos insights e nos lembra de que, apesar de nossa posição no vasto cosmos ser relativamente pequena, ela é, ainda assim, significativa. As missões Voyager não apenas foram bem-sucedidas e duradouras, mas também resultaram em avanços tecnológicos significativos. Hoje em dia, espaçonaves são equipadas com sistemas autônomos que têm a capacidade de tomar decisões sem esperar por ordens da Terra, algo essencial para missões que viajam para locais distantes do nosso planeta. Além disso, novas tecnologias de comunicação estão sendo desenvolvidas para manter o contato sobre distâncias enormes, garantindo que futuras missões possam transmitir dados de volta à Terra de maneira eficiente. Demonstramos nosso potencial para invenção e adaptação no campo da exploração espacial por meio dos avanços tecnológicos que foram desenvolvidos como resultado das missões Voyager. É graças ao seu legado que essas espaçonaves continuam a inspirar e impulsionar inovações na tecnologia espacial enquanto continuam suas aventuras no universo. Em várias missões ambiciosas, a NASA e seus parceiros internacionais estão expandindo os limites da exploração espacial. Um dos empreendimentos mais importantes é o programa Artemis, que visa enviar humanos de volta à Lua. O objetivo dessa missão não se limita apenas a pousar astronautas na superfície lunar. Também busca estabelecer uma presença permanente na Lua. O objetivo é construir uma base lunar que possa servir como trampolim para expedições subsequentes a Marte. Com o teste de novas tecnologias e a coleta de dados sobre o ambiente lunar, o programa Artemis ajudará na preparação de missões mais longas e complexas em regiões mais distantes do espaço. Outro projeto significativo é o retorno de amostras de Marte, uma missão conjunta da Agência Espacial Europeia e da NASA. O objetivo dessa missão é coletar amostras de rochas e solo da superfície de Marte e trazê-las de volta à Terra. Essas amostras têm o potencial de fornecer informações extremamente importantes sobre a geologia e o ambiente de Marte, além de ajudar a determinar se a vida já existiu no planeta vermelho. A missão envolve o uso de várias espaçonaves e tarefas complexas, como pousar em Marte, coletar amostras e depois lançá-las de volta à Terra. Nossa capacidade de realizar pesquisas diretas em outros mundos avançou significativamente graças a esse tipo de missão. Desde seu início em 1977, as missões Voyager contribuíram significativamente para a expansão de nosso conhecimento sobre o espaço. Voyager 1 e Voyager 2 forneceram informações valiosas sobre nosso sistema solar e outras partes do universo, apesar de enfrentarem equipamentos antiquados e as condições extremas do espaço profundo. Devido às dificuldades enfrentadas por essas missões, como falhas nos sistemas e problemas de comunicação, houve aprimoramentos nos protocolos de gestão de dados e procedimentos de correção de erros. Enquanto novas gerações de cientistas e engenheiros continuam a se envolver na exploração espacial, a solução inovadora de problemas e o pensamento criativo dos engenheiros da Voyager continuam a servir como fonte de inspiração. A busca por vida além do nosso sistema solar é atualmente uma das áreas de maior interesse no campo da ciência. Expedições que se concentram nas luas geladas de Júpiter e Saturno, como Europa e Encélado, estão investigando os oceanos que se encontram sob a superfície dessas luas, que se acredita abrigarem água líquida e, possivelmente, vida. Seja a descoberta de sinais de vida ou apenas de condições que possam sustentar a vida nesses locais distantes, isso seria uma realização monumental que alteraria profundamente nossa visão sobre onde a vida pode existir no cosmos. É absolutamente necessário equilibrar a busca pela exploração espacial com a abordagem de questões urgentes na Terra. A busca por novas informações e descobertas inovadoras é o motor que impulsiona as missões espaciais. Considerações éticas também precisam de atenção durante o processo. Micro-organismos oriundos da Terra, por exemplo, representam uma ameaça de se espalharem para outros mundos e contaminá-los. Além disso, há uma discussão contínua sobre a alocação de recursos para a exploração espacial em vez de enfrentar desafios ambientais e socioeconômicos na Terra. No caso de encontrarmos vida extraterrestre, isso levantaria questões filosóficas e éticas significativas sobre nossa posição no cosmos e as responsabilidades que temos como pesquisadores. Para garantir a continuidade das missões espaciais, o interesse público e o apoio financeiro são fundamentais. A importância de programas educativos e esforços que motivem a próxima geração de cientistas e engenheiros não pode ser subestimada. Os discos dourados das Voyager, apesar de as sondas eventualmente deixarem de operar, continuarão sendo uma contribuição inestimável para o avanço da ciência e para nossa compreensão do espaço.
Essas cápsulas do tempo únicas foram fixadas nas laterais de ambas as espaçonaves Voyager com o objetivo de transmitir a história do nosso planeta a qualquer civilização extraterrestre avançada que possa encontrá-las. É notável que os discos dourados contenham uma coleção de sons e imagens representativas da grande diversidade de vida e cultura existentes na Terra. Esses discos incluem saudações em 55 idiomas diferentes, além de uma variedade de aspectos da cultura humana, sons naturais do nosso planeta e sons ambientais. O propósito dessa coleção é oferecer uma visão ampla do ecossistema diversificado e do rico patrimônio da humanidade na Terra. No caso de uma civilização extraterrestre encontrar essas sondas, os discos podem representar seu primeiro contato com os diversos tipos de vida e culturas que existem em nosso planeta. Como resultado, as Voyager são de grande valor, não apenas pelos dados científicos que fornecem, mas também pela possibilidade de estabelecerem comunicação com formas de vida sencientes no universo. Os discos contêm 116 fotografias, cada uma codificada em formato analógico, ilustrando muitos aspectos da vida na Terra. Essas imagens fornecem uma introdução visual ao nosso mundo, retratando atividades cotidianas, belezas naturais e componentes essenciais da civilização humana. Ao incluir essas fotografias, os discos dourados pretendem dar as boas-vindas a quaisquer futuros descobridores, convidando-os a aprender sobre o planeta de onde vieram. Além das fotografias, os discos também incluem uma variedade de sons da Terra, como o vento, o trovão e o batimento de corações humanos. Esses sons capturam a essência natural e emocional do nosso planeta, oferecendo uma experiência mais imersiva de como é a vida na Terra. Além disso, os discos apresentam uma ampla gama de estilos musicais originários de diferentes nações e eras, demonstrando a profundidade da criatividade humana e a diversidade das formas como as pessoas se expressam culturalmente, desde músicas tradicionais de várias regiões do mundo até obras clássicas. Para garantir que os discos dourados durassem muito tempo, sua estrutura foi meticulosamente planejada. É importante notar que esses discos são feitos de cobre e revestidos com ouro, em contraste com os discos de vinil normais, que são notoriamente frágeis. Esse design robusto foi concebido com a intenção de resistir às condições severas do espaço e durar bilhões de anos. Instruções sobre como tocar os discos também estão incluídas. Essas instruções não são apenas escritas em inglês, mas também incluem matemática e física universais para garantir que seres inteligentes que os descobrirem possam compreender e acessar as informações contidas neles. As instruções incluem detalhes sobre como fabricar uma agulha e um cartucho para tocar os discos. Um dos aspectos mais visionários dos discos dourados é a inclusão de uma figura que ilustra a posição da Terra dentro da galáxia Via Láctea. Essa figura inclui 14 pulsares, estrelas únicas que geram feixes de radiação, e mostra a posição do nosso sistema solar em relação a eles. Os pulsares são considerados marcos universais que podem ajudar na localização de pontos por toda a galáxia. Através da utilização desses pulsares como pontos de referência, a figura oferece um método para determinar a localização específica da Terra na imensidão do espaço. Houve um grande esforço para fornecer um endereço cósmico, o que facilitaria para qualquer potencial descobridor localizar nosso planeta. A inclusão desse diagrama não veio sem riscos potenciais. Devido às grandes distâncias envolvidas no espaço, a probabilidade de as gravações serem encontradas e compreendidas é extremamente baixa. Isso não muda o fato de que o diagrama reflete a natureza ambiciosa da missão Voyager e sua aspiração de comunicar-se com civilizações alienígenas. Os discos dourados são mais do que um gesto simbólico. Eles são uma verdadeira representação da curiosidade insaciável da humanidade e do desejo de descobrir e se comunicar com o mundo além do nosso. Juntos, constituem uma cápsula do tempo que não só representa nossa compreensão da Terra, mas também nossa aspiração de estabelecer conexões com seres de partes distantes do universo. Enquanto as espaçonaves Voyager continuam sua jornada pelo espaço, esses discos carregam um pedaço do nosso mundo com elas, viajando silenciosamente pelo universo, talvez aguardando para serem descobertos por formas de vida sencientes no futuro distante. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.